Esse é o Canal Matemática no Ar e esse é o segundo vídeo da resolução da prova do Concurso Público Nacional Unificado de 2024. É uma prova aplicada pela CESGran Rio e ela é um pouco extensa, então eu dividi esse vídeo aqui, essa resolução, em alguns vídeos. Esse é o segundo deles. Então, se você quer questões anteriores ou posteriores, tem outros vídeos aqui no canal. Vamos para a questão 19. A figura representa um círculo cujo centro é o ponto P. O retângulo PQRS, esse que está em cinza, é tal que o lado PS mede 5 raiz de 3 sobre 2. O ponto R pertence à circunferência. E o ângulo PSQ mede 30 graus. O valor numérico da medida da área do círculo em centímetros quadrados é. Bom, a área do círculo ela é igual a π r ao quadrado. Π vale 3,14. E nem precisa dele, porque ali nas alternativas eu vejo que eles deixaram indicado, né? Π. Então, tudo bem. Mas eu preciso da medida do raio. E eu não tenho a medida do raio. Então, falta descobrir o raio. Sabendo o raio, a gente vai descobrir a área da figura. E onde está a medida do raio? A medida do raio, ela vai do centro até um ponto qualquer da circunferência. E o enunciado diz que o ponto R pertence à circunferência. Então, a medida do raio é essa medida aqui, ó, que é igual à diagonal do retângulo. Então, a diagonal do retângulo vai me dar a medida do raio. E aí eu vou te dar mais duas informações. As diagonais do retângulo são congruentes. Essas duas diagonais têm a mesma medida. Então, uma diagonal QS, se eu descobrir a medida de QS, é a mesma medida de PR. E tá resolvida a questão, porque daí eu achei o raio, tá? E a segunda informação é que o retângulo tem ângulos retos, portanto, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, se eu conseguir aplicar o teorema de Pitágoras, eu acho a medida que eu preciso, que eu vou chamar de x. Eu preciso descobrir essa medida QS, que S é o raio. E aí eu matei a questão. Mas como que eu vou fazer para descobrir o QS, né? Você vai olhar que esse triângulo eu não tenho a medida dos três lados. Eu preciso de 2 para aplicar o teorema de Pitágoras e achar o terceiro. Então, se eu descobrir esta medida aqui, que eu vou chamar de y, eu vou ter duas medidas de lados, porque vai ser esse y e o outro 5 raiz de 3 sobre 2, e vou descobrir o x. E como que eu faço para descobrir o y? Que informação eu tenho? O enunciado me disse que o ângulo é 30 graus. Se aquele ângulo mede 30, e esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, deixa eu marcar o y de novo. E aqui é 30 graus, é 90 graus. Se eu tenho um ângulo reto, eu posso aplicar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, nós vamos usar seno, cosseno ou tangente de 30 graus. E aí, a gente vai voltar e lembrar o que é isso, né? O seno é a medida do cateto oposto ao ângulo divididos pela hipotenusa. Mas eu não tenho a medida da hipotenusa e não tenho a medida do cateto oposto. O cateto oposto ao 30 é o y. É assim, ó. 30 tá aqui, o oposto tá lá, ó. Esse é o oposto. E eu não tenho a medida do ângulo do lado oposto. Então, não resolveu nada, porque eu não tenho nenhum dos dois. O cosseno. O cosseno é a medida do cateto adjacente, esse aqui, dividido pela medida da hipotenusa. Ok? Se eu usar o cosseno de 30, eu consigo descobrir a medida x. E como que eu vou fazer isso? Cosseno de 30 é igual a 5 raiz de 3 sobre 2. E eu tenho que dividir essa medida pela medida da hipotenusa, x.
E quanto é o cosseno de 30? Aí você tem que lembrar qual é a medida do cosseno de 30. É raiz de 3 sobre 2. E vai ficar assim. É igual a 5 raiz de 3 sobre 2 sobre x. Vou multiplicar. Vai ficar x raiz de 3 é igual a 2 vezes o 5 raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui simplifica. E esse raiz de 3 aqui, com esse raiz de 3, também posso simplificar. E eu descobri que x é igual a 5. X era a medida do raio, era o que eu queria. Tá resolvido. Já temos x e podemos encontrar a medida da área. Mas eu falei que poderia usar o teorema de Pitágoras. Como que eu faria para usar o teorema de Pitágoras? Em vez de usar cosseno, a gente teria que usar tangente. Tangente de 30 é igual. A tangente é a medida do cateto oposto divididos pela medida do cateto adjacente. Então, nesse caso, seria y sobre 5 raiz de 3 sobre 2. E qual é o valor? Ah, aqui eu posso fazer assim, ó, até para facilitar a nossa vida. Posso multiplicar, vai ficar assim, y igual a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, vezes 5 raiz de 3 sobre 2. E eu descubro o y. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o próprio 3. Vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. Esse é o y. E agora, eu partiria para o teorema de Pitágoras. O que que diz Pitágoras? X ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Aí eu deixo para você chegar a essa medida que a gente já tem ali, a gente já sabe que o valor de x é 5. Ok? Então, eu fiz pelo cosseno, fiz pela tangente, mas nos dois casos eu vou chegar no x igual a 5. E o que o enunciado nos pede? A medida da área do círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual a 3,14, ou π, eu já vou deixar o π porque no enunciado, nas alternativas está π, vezes o raio ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Portanto, letra C. Vamos para a questão 20. 20. Sejam A e B duas sequências de números reais, tais que a sequência B, Bn, o enésimo termo da sequência B, ele é igual a 2 vezes elevado ao enésimo termo da sequência A. E aí aquele A ali ainda virado de cabeça para baixo, ele vai dizer assim que para todo N pertencente aos naturais. Vamos traduzir isso aqui? Existem duas sequências. Uma sequência A, que não é essa aqui, tá? Mas vamos supor que a minha sequência A seja 2, 4, 6. Essa é a minha sequência A. E aí vai existir uma sequência B também. E ele está dizendo que na sequência B, você pega o 2 e eleva a 2. Depois você pega o 2 e eleva a 4. Você pega 2 e eleva a 6. Não são esses os números, tá? Mas é só para você entender o que esse enunciado com uma linguagem bem matemática, bem peculiar, está dizendo. Aí diz ainda, sabe-se que o elemento da sequência, o termo da sequência Bn, o enésimo termo da sequência B, é uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 16 e cuja razão é 8. Então, vamos lá. Ele está falando que existe um termo que é 16, o primeiro, e a razão é 8. Poxa, se é uma progressão geométrica, a gente multiplica pela razão, tá? Ó, é uma progressão geométrica e o primeiro termo é 16 e a razão é 8. Então, a gente vai multiplicar por 8. Então, vamos escrever a sequência B.
Sequência B vai ser assim. Primeiro termo, 16. Multiplique 16 por 8. Multiplique agora o 128 por 8, porque diz que é a razão, tá? 8. E multiplicando por 8, 892, ok? E assim segue, tá? Aqui meu espaço aqui acabou, mas continua. Essa é a sequência B. A sequência A diz que é assim, ó. Essa sequência B é 2 elevado ao valor do termo A, né? Então, veja só, esse 16 é 2 elevado à quarta. E o que diz? Onde que vai o A? É o expoente, ó. Então, a sequência A, ela começa com o primeiro expoente ali, que vai ser 4. E qual é o segundo termo da B? É 128. Só que 128 é 2 elevado a 7. Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só que tem que ter 7 vezes o 2 ali, tá? 2 elevado a 7. Então, o segundo termo da sequência A vai ser o 7. 1024 é 2 elevado a 10. Então, aqui é o 10. E o 892 vai ser 2 elevado a 13. Então, aqui vai ser o 13. Então, essa é a sequência A. Repare que a sequência A, do 4 para o 7, eu não multiplico por nada, né? Ó, 4 mais 3 dá 7. Mais 3 dá 10. Mais 3 dá 13. Então, quando o enunciado falou que a sequência B era uma progressão geométrica, é porque eu multiplico pela razão. E agora, na sequência A, eu não multiplico, na sequência A eu adiciono. Então, ela é uma progressão aritmética. Lembra de PA e PG? Então, a B é uma PG, mas a A é uma PA, uma progressão aritmética. E o que a gente sabe dela? Que a razão dela é 3 e o primeiro termo dela é 4. Então, a resposta está na letra A. Ela é uma progressão aritmética, o primeiro termo é 4 e a razão é 3. Então, vamos para a questão 21. Excepcionalmente, uma questão na prova fácil e com muito espaço. Uma pesquisa foi feita com os funcionários de uma empresa acerca da quantidade de eletrodomésticos que cada um possui em sua casa. Os dados obtidos na pesquisa estão representados no histograma. Então, vamos entender esse histograma. Eu tenho 8 funcionários que responderam que eles têm 3 eletrodomésticos. Então, o entrevistador estava ali. Quantos eletrodomésticos você tem? O cara respondeu, 3. Passou para o próximo. Quantos você tem? 3. E o outro? 3. E o outro? 3. 3. 8 pessoas responderam 3. Aí, na sequência, ele foi e entrevistou outras pessoas que responderam que tem 4. E quantas essas pessoas são? Ó, tá aqui no meio. 13 pessoas que responderam que tem 4 eletrodomésticos. Então, 13 pessoas. Só conferir se eu escrevi certo. 13 pessoas responderam 4. Por fim, algumas pessoas responderam 5. E essa quantidade de pessoas são 7. Então, 5. E que respondeu 6, 2 pessoas. A diferença entre média aritmética e mediana do número de eletrodomésticos presentes nas casas dos funcionários dessa empresa é. Como é que a gente calcula a média? A gente pega a resposta de cada um, vai somar tudo e vai dividir pela quantidade de pessoas que responderam. Só que eu sei que 8 pessoas responderam 3. Então, ou se eu somar tudo que tá ali, né? Então, a média aritmética
vai ser igual. Vou somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, isso dá 24, porque são 8 pessoas. Depois eu tenho 13 pessoas que responderam 4, então isso me dá 52 pessoas, 52 eletrodomésticos. Depois eu tenho 7 vezes 5, 35. E por último eu tenho 2 vezes 6, que eu tenho 12. E quantas pessoas participaram da pesquisa? 30 pessoas participaram dessa pesquisa. Então, somando tudo vai dar 123. E eu divido por 30, e isso aqui me dá uma média 4,1. Mas que é a diferença entre a média e a mediana? O que é a mediana? A mediana é o valor que está bem no meio. E qual é o valor que está bem no meio? Já que eu escrevi todos os valores, então a gente tem 30 valores, a gente tem que achar o 15º ali, que vai ser o meio, né? Quando a gente tem número ímpar de respostas, digamos assim, a mediana vai estar bem no centro. Mas quando é um número par, a gente vai fazer a média dos dois vizinhos. Mas nesse caso, se eu pegar o meio, né, o 30, pegar bem no meio, se eu fizer a média, vai estar ali no 4. Então, média de 4 mais 4, então vai dar 4. Então, a mediana é 4. E a diferença entre 4,1 e 4 é 0,1. Aproveitando, eu queria falar sobre o conceito de moda. Então, a gente já fez, na mesma questão, tinha média aritmética e mediana. E a moda é aquele valor que mais apareceu dentre as respostas, tá? Então, nesse caso, a moda seria 4, porque a maior quantidade de respostas foi 4, ok? Então, acho que é isso. Fechamos mais um vídeo com a resolução da prova do CNU de 2024. Espero ter te ajudado. Não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. E por fim, o último recado. Se você quer um curso material estruturado, não esquece. Lá na descrição do canal tem o link para os meus cursos. Bons estudos!